Olá pessoal, bom dia. Vim aqui trazer essa aula sobre vistas auxiliares para vocês, nesse formato em vídeo, para vocês lembrarem um pouquinho de como foi a pandemia. E esse assunto é uma continuidade da nossa última aula, que a gente estava falando da norma BNT 17. Deixa eu puxar ela aqui para o vídeo. A gente estava falando na última aula, aqui, sobre a BNT NBR 17067 2022. A gente estava falando, né, sobre ela, a parte de cortes, e a gente já falou um pouco sobre a parte de vistas ortográficas também. E hoje a gente vai falar sobre a parte de vistas auxiliares. As vistas auxiliares, gente, elas vão funcionar para representar melhor as dimensões que não são paralelas aos nossos planos ortogonais. Então, tipo, se a gente aqui já tinha a frontal, a lateral esquerda e a superior, que era bem definido com o nosso eixo x, y, z, às vezes quando a gente tem, por exemplo, esse plano A aqui, ó, que tem na imagem, que ele fica um pouco distorcido tanto na vista lateral esquerda quanto na superior, a gente pode usar um plano paralelo a esse. A gente pode representar esse plano paralelo, no caso, representando ele de uma forma perpendicular a esse plano especial, que a gente chama de plano auxiliar, né? Então, no caso, a gente representaria, tipo, ela pode ou não, essa vista auxiliar, com esse plano auxiliar, ele pode ou não substituir um plano, uma vista oficial nossa, uma vista essencial. Então aqui nesse caso, por exemplo, ó, eles mostram como que é a vista lateral esquerda, como é a nossa vista frontal e como é a superior, e mostra que nesse plano auxiliar, no caso essa vista auxiliar aqui, que mostra esse plano A, ela não vai ter nenhum, nessa parte A, que é paralela a esse plano, não vai ter nenhuma distorção quanto a esse tamanho. Então, para isso que serve nossas vistas auxiliares. Aí, por exemplo, num caso como esse aqui, ó, onde a vista frontal, ela teria essas formas um pouco distorcidas, igual esses círculos, a gente pode vir e usar uma vista auxiliar aqui, ó, parcial, porque a gente cortou um pedacinho dela aqui, ó, que ficaria também interrompida. A gente usa ela para fazer essa representação sem nenhuma distorção. Então a nossa imagem ela fica um pouco mais bem representada. E a gente pode fazer também, inclusive, a representação de vista auxiliar usando só metade, quando for, igual nesse caso dessa conexão aqui, desse joelho, em que a gente tem as conexões, no caso, os flanges aqui seriam inclinados, a gente pode usar a ideia de plano auxiliar, das vistas auxiliares, para a gente fazer a representação e pode usar só a metade, no caso dos simétricos. Então a gente tem esses dois exemplos, esses três exemplos aqui, ó. E também a gente tem alguns, ó, o corte pode ser auxiliar também, usando o plano, um plano paralelo aí. E a gente tem também um material do professor Ney aqui que ele mostra, deixa eu pegar aqui, que ele mostra de uma forma mais exemplificada como que, deixa eu colocar aqui, ó, a apresentação. Como que em quais casos isso vai ser necessário? Igual aqui, ó, quando a gente tem, por exemplo, um plano normal, um objeto em que ele tem um plano oblíquo, ele tem um plano ali que tem uma angulação em relação aos planos essenciais, nesse caso específico dessa peça mais simples, a gente não precisa colocar uma vista auxiliar, por exemplo, ao normal, igual ele indica aqui. Mas ele mostra como que é que funciona a ideia da vista auxiliar. Então você tem aqui o seu objeto, você tem sua vista frontal, sua vista lateral esquerda e a sua superior. E essa dimensão aqui, ó, ela não fica bem representada nessas outras duas dimensões, que se a gente fosse analisar essa face aqui só pegando o que a gente sabe pela vista lateral esquerda e pela superior, a gente não teria a dimensão dos detalhes. Aqui no caso isso não é importante porque essa face é lisa. Mas pensa, por exemplo, num caso em que você tem uma dessas superfícies aqui, ó, igual essa daqui que você tem os furos,
Essa daqui que você tem esses dois pontos de apoio aqui, essa lateral, ó, aqui também você tem uma entrada de eixo, aqui você tem um rasgo rabo de andorinha. Nesses casos específicos aqui, se vocês representassem usando as vistas essenciais, olha como ficaria a representação dessa imagem. Ó. Tanto aqui na superior quanto na vista lateral esquerda, você teria uma distorção aqui ó, com esses tracejados, com essa parte aqui de profundidade, vocês não teriam uma dimensão muito boa de como é o desenho. Então o que a gente faz nesses casos? A gente faz a representação de pelo menos um pedaço dessa imagem em um plano para representar o plano paralelo, no caso, a gente faz em um plano perpendicular ao que seria representado. E na maioria dos casos, não é sempre que a gente precisa fazer isso, mas na grande maioria dos casos a gente precisa fazer aquele interrompimento da vista, igual ele mostra aqui, ó, para que a gente não tenha os demais detalhes da vista que seriam paralelos, no caso, às vistas essenciais, atrapalhando o entendimento, como acontece aqui, ó, nessa parte aqui, e também nessa parte aqui de baixo, onde a nossa parte inclinada atrapalha a gente entender a nossa parte que estaria nas vistas essenciais. Então a gente faz o que? A gente pega e divide essa imagem em três planos, onde a gente coloca dois planos essenciais, tipo, aqui no caso a gente tem a vista frontal, a vista superior. Na vista superior a gente já faz o interrompimento, aqui ele escolheu fazer o interrompimento com a linha sinoidal, mas a gente pode fazer esse interrompimento também com a linha zigue-zague, que daqui a pouco eu vou mostrar como que fica para vocês a ferramenta lá no AutoCAD. E a vista auxiliar, que é a vista de um plano diferente do plano essencial, a gente precisa indicar igual a gente fazia no corte. A gente coloca a setinha no sentido de onde ele do plano que a gente está pegando, né? A gente está pegando esse plano aqui que é mostrado nessa setinha A, quer dizer que o observador está olhando daquele ponto A, e a gente coloca vista de A e pega aqui, ó, um plano que está paralelo. A gente representa esse plano aqui, um plano paralelo a essa imagem. Ó, nesse caso aqui também a gente tem duas faces oblíquas e a gente pode vir aqui e representar usando duas vistas auxiliares. Então, em vez de desenhar várias vistas ou então fazer um desenho que de repente a gente não vai entender, a gente pode pegar, mantém a vista frontal do jeito que ela deveria ser, mantém a vista superior na parte que não é oblíqua, que é, no caso, que é paralela ao observador da vista superior, e o que não é paralelo, o que seria oblíquo, a gente pode usar duas vistas auxiliares para representar. Aí a gente faz a mesma coisa, coloca a setinha e representa num plano perpendicular ao meu observador. A gente sempre evita fazer essa interrupção em cima de um tracejado, certo? Igual nesse caso aqui. E a norma, deixa eu mostrar para vocês aqui a norma, que ela é relativamente nova também. A norma aqui, como fala, ela fala que a gente pode vir. Deixa eu pegar bem bonito aqui, do jeito que ela fala. Ó, a linha de ruptura deve ser colocada onde não coincidam arestas visíveis ou não visíveis, para que a gente não tenha essas arestas dificultando o entendimento do nosso desenho. Outra coisa que ele fala aqui é que a gente pode evitar os contornos e arestas não visíveis, as linhas tracejadas no caso, elas podem ser omitidas no caso das vistas auxiliares. Então nesse caso aqui, ó, que a gente tem essa parte tracejada aqui de trás, a gente pode escolher não representar esse traço porque de repente ele pode atrapalhar nosso entendimento. Se a gente acha que ele é muito necessário, não tem problema a gente representar, não. É aquele caso do podem, né? Tipo, a gente pode ou não representar essas linhas tracejadas na nossa vista auxiliar. Mas as outras regras não são excluídas. Então a gente precisa continuar indicando todos os centros de círculo, todas as simetrias, se for necessário, né? Se vocês escolherem representar a simetria, a gente pode colocar aqui também as cotagens, tudo normal. A única coisa que muda é se a gente quer ou não representar o tracejado. Deixa eu ver se o Ney colocou alguma
Não, a última que ele colocou foi essa daqui. Como exemplo, gente, claro que a gente vai recuperar a gente vai recuperar essa aula na nossa aula presencial, né? A ideia é só apresentar por cima o assunto com vocês, passar um exercício para vocês praticarem e depois a gente tira as dúvidas. Para a gente ver mais ou menos como funciona, eu vou fazer o desenho dessa peça aqui, ó. Eu vou colocar ela depois no Ava para vocês darem uma olhada. Aí eu vou fazer a representação das vistas frontal, lateral esquerda e superior, né? E essa parcela aqui, ó, eu vou representar numa vista auxiliar, para que a gente tenha noção de, tipo, uma representação melhor de como é esse desenho aqui. É, vamos lá no AutoCAD, então. Eu ia fazer uma pausa e colocar o desenho mais pronto aqui, só deixar para fazer a vista auxiliar, mas eu decidi que eu vou fazer o desenho mesmo do jeito que ele tem que ser feito completamente. Aí vocês podem fazer o seguinte, vocês podem ou passar mais rápido essa parte que eu estou fazendo, a vista frontal, superior e lateral esquerda. E se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre os comandos e as coisas que eu uso, vocês podem assistir tudo devagar. Então, tipo assim, vocês controlam aí, pode pular, pode passar mais rápido. O importante é vocês focarem na parte das vistas auxiliares mesmo. Vamos lá, então a gente vai começar fazendo o seguinte: eu vou configurar minhas linhas usando aquela regra que está lá na nossa aula inicial, nos nossos conceitos básicos. Então eu vou colocar, ó, linha aresta visível. Como a gente falou, as arestas visíveis elas vão ser utilizadas linhas contínuas. Aqui a gente vai ver essas linhas, a gente vai imprimir. Aqui no caso no modelo vai ser branco, quando a gente passar para o layout ela vai ficar preta, né? São linhas contínuas e a espessura a gente vai usar 0,7. Lembrando que esse grupo de linha que a gente vai utilizar no nosso desenho, ele está naquela tabela determinada lá na BNT. A gente está usando aquele grupo 0,7 porque nossas folhas estão entre... A maioria que a gente usa é entre a 0,4, entre a 4 e a nossa A2. Então a gente usa esse grupo de linha 0,7 porque é o melhorzinho que a gente tem para esse modelo. Só que se a gente precisar mudar o grupo de linha, a gente pode ter que essa linha contínua, essa aresta visível, ela vai passar para um, às vezes vai passar para 2, vai depender muito da nossa folha. Então sempre que vocês precisarem consultar isso, dá uma olhada lá naquela norma, naquele slide ou na nossa norma, para ver qual que é. Olha eu fazendo um negócio sem explicar. Pra gente. Deixa eu só colocar aqui lá. Aí eu vou excluir. Aí vocês dão uma olhada só pra ver mesmo quais são as normas. Então, se vocês esquecerem, vocês podem olhar lá, menos na prova, né? Que na prova vocês têm que decorar. Vamos lá, olha só. Eu falei, fiz o negócio de novo. Vamos, ó. Vou apagar aqui e vou fazer de novo, ó. Eu já fiz a aresta visível, agora eu vou fazer as arestas que elas não vão ser visíveis, certo? A gente vai colocar aqui, vai colocar aresta não visível, que é a nossa famosa linha tracejada. Então a gente vai continuar, ó. Ela vai aparecer no nosso desenho, vai ser impressa, vai ser preta, aqui tá branca. A gente vai mudar o tipo de linha, ó. Aqui ele não tá carregado. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa carregar, ó, quando a gente não tem o nosso tipo de linha aqui carregado, a gente precisa vir carregar para que essa linha apareça aqui. Olha, abriu aqui na outra tela do computador, eu vou jogar para cá. Aí apareceu aqui, eu vou carregar meu tracejado. Eu não ligo se for traço com espacinho menor com traço com espaço maior, tá, gente? Vocês podem usar o que vocês acharem melhor aí, desde que dê para entender que a linha é tracejada, né? Aí aqui está o tracejado. Eu gosto
de usar a linha tracejada fina. A norma atualmente ela permite que a gente use essa linha grossa, tipo tracejado grosso para aresta não visível também. Eu não curto muito, então eu vou deixar a minha aqui com 0,35. Se vocês quiserem deixar mais grossa, vocês podem deixar com 0,7, porque pelo que eu entendi da norma, aquela primeira de todas, a gente não precisa determinar se é grossa ou fina não, desde que ela seja tracejada. Deixa eu só apagar aqui de novo o que eu fiz. Ó, então quando a gente quer fazer uma, ó, já configurei dois tipos de linha, agora eu vou configurar minha linha de centro e de simetria. Então eu vou colocar, ó, nova camada, com essa linha amarela aqui, vou colocar linha de centro e simetria e plano de corte, que é o que a gente aprendeu na última aula, a gente viu que pode ser utilizado para essas três. Essa linha de centro, ela vai ter que ser a linha traço e ponto, que no meu caso já está carregado, mas se eu precisasse carregar, era só eu vir aqui em carregar, né? Ou ali nessa parte de cima e carregar, tanto faz. Eu só quero deixar já selecionado para eu não precisar ficar configurando, porque eu vou fazer várias coisas hoje, né? Então 0,35. Deixa eu pensar se eu estou precisando de mais alguma linha. Linha auxiliar, via das dúvidas, é sempre bom, né? Para uma cotagem, para alguma coisa que precisa. A linha auxiliar ela é contínua e fina com 0,35. Uma vez que eu configurei minhas linhas que eu acho que eu vou utilizar aqui, eu vou começar a fazer meu desenho. Lembrando que esse desenho aqui, ó, ele não vai ficar sempre visível para vocês, mas na hora que vocês forem ver, vocês abram o vídeo, colocam o desenho do lado, eu vou adicionar eles ou no link aqui embaixo do vídeo, ou eu vou colocar no AVA também para vocês verem. Vou só colocar aqui para outra tela para eu poder enxergar as duas coisas juntas. Então eu vou começar pela frontal, para a gente dar uma revisada aqui, ó. A frontal seria a que mais representa o nosso desenho. E esse desenho ele é relativamente complexo. Então eu poderia colocar, por exemplo, a frontal, um ponto que aparece esse chifrinho aqui, só que essa parte de frente, que a gente já sabe que vai ficar desfocada porque está num plano oblíquo, ela vai ficar meio ruim. Então, para facilidade das outras vistas, eita, a gente escolhe essa lateral aqui como sendo a nossa a nossa vista frontal. Então vamos começar desenhando ela. Aí para desenhar, a gente vai usar esta visível, que já está toda configurada aqui, que por algum motivo a minha aresta visível mudou aqui, deixa eu ver. Entendi. Aí aqui, ó, como a gente configurou a camada, a gente sempre vai colocar aqui por camada, né? Todas as nossas configurações já estão prontas por camada. A gente deixa tudo aqui por camada. Se vocês mudam alguma coisa aqui, ó, significa que aquela linha, embora mantenha a cor da camada e o tipo da camada, ela não vai representar a espessura. Então, quando a gente decide trabalhar tudo por camada aqui, igual eu estou fazendo nesse caso, a gente sempre deixa todos os casos aqui por camada. Se vocês quiserem fazer individualmente e não usar a camada, você faz o desenho todo, depois você vai configurando aqui e deixa da espessura que você quer usar. Vamos lá então. Ó, vou começar fazendo essa parte de cima, que tem 60. Então já vou usar 60,0. Vou subir 20, 0,20. Vou andar 10,0 e vou descer 30, 0, menos 30. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, tá vendo que no meu caso aqui, essa linha tá grossa. Eu não gosto muito de desenhar com a linha grossa, que eu acho que me atrapalha a visão. Então aqui embaixo, ó, nesse ponto aqui, eu posso ativar e desativar para aparecer a linha grossa. Se não tiver aparecendo esse botão aqui para vocês, de espessura de linha, vocês podem vir aqui nesses três pontos finais, três linhas finais, e ativar essa espessura de linha aqui, ó. Tem que estar com esse Vzinho na frente para aparecer esse botão. Se não tiver aparecendo, você vem cá e coloca, certo? Continuando aqui, ó, a gente vai ter daqui para cá a gente tem uma linha que eles não falam o tamanho, então eu vou colocar aqui
de um tamanho qualquer. Vocês vão entender por que depois disso. E aqui ele fala que se a gente pegar essas duas partes aqui, ó, elas são paralelas. Então eu posso fazer esse desenho aqui usando minha linha. Então vou pegar aqui, ó, e vou desenhar 30 com meu ângulo de é, 100, é 30 para baixo no caso, né? Então seria, deixa eu fazer a conta de cabeça, 210. Então seria menor que 210. Enter. Aí, esse círculo aqui de fora, ele vai ter, ó, se a gente olhar aqui, pode ficar tranquilo que eu vou passar um exercício mais fácil para vocês, tá, gente? Ó, esse círculo aqui, o diâmetro dele é 40, porque a espessura dele total aqui de cima, ó, ela é 40. Então, como continua tudo com 40, quando chega aqui embaixo, essa parte é de 40. Aí a gente já pode colocar aqui para frente que esse tamanho aqui, ó, ela vai ser 20, que é o raio, menor que 210 ainda. Aí, o que que acontece? Eu posso fazer aqui, ó, com 10 e pegar uma paralela aqui. Vocês viram que esse negócio ficou duas linhas? Eu não curto tanta ideia daqui ser duas linhas, não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas linhas, ó. Seleciono as duas. É melhor a gente sempre juntar, nunca trabalhar com duas linhas separadas, tipo assim, faz a mesma linha sendo representada por duas linhas, porque quando a gente muda a configuração de uma, geralmente a gente pode esquecer de mudar a configuração da outra. E isso dá um problema pra gente. Então, ó, eu fiz aqui essa conta meio que de cabeça, vou apagar o que está sobrando. E isso é assim mesmo, como a gente não tem a cota, mas sabe a medida aqui do ângulo, a gente tem que fazer essa conta e calcular. Aí, o que que eu vou fazer para ver se está certo? Eu venho aqui nessas medidas e eu quero só a medida de ângulo mesmo. Então, eu pego essa primeira, pego essa segunda e deu 150, que é a minha medida certa. Então, ó, suave. E outra coisa que eu vou fazer é fechar aqui, porque eu poderia fazer essa conta, mas como eu já sei que é paralela e que isso aqui vai dar 90 graus, eu já vou vir aqui e já vou fechar, porque, ó, viu? Deu dois ângulos de 90. Então tá tudo certo. Aí vocês me perguntam, ah, mas você não colocou essa parte aqui dos detalhes, né? Que vai aparecer os tracejados aqui e tal. Eu não coloquei esses tracejados, gente, dessa parte auxiliar, por um motivo de facilidade mesmo, porque eu quero fazer um. Eu quero ter essa vista auxiliar, eu quero desenhar essa vista auxiliar primeiro, para depois eu puxar esses tamanhos de lá. Vocês vão ver mais no futuro. Só dando um spoiler mesmo. Ó, como eu já tô com essas vistas aqui, eu vou pegar o seguinte, ó, eu vou pegar a minha superior e eu não vou representar esse pedaço aqui na minha superior. Então eu vou fazer o corte aqui. E só para mostrar para vocês como que usa a linha, como usa a linha com zigue-zague, eu vou que eu aprendi esses dias, então eu vou usar para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui uma distância, eu vou colocar 30 para usar a superior aqui, ó. Ficou meio longe, mas tá tudo bem, tipo, não tá fugindo tanto do desenho não. Então, aí a gente vem aqui com 30. Aí a largura total vai ser 40. Aí a gente vai voltar aqui com 70, né? Que é 60 mais o 70, né? É 60 mais o 10 lá de cima.
Aí, o que que acontece? Eu coloquei aqui até essa borda, só que a gente, até essa daqui de cima, né? Mas vocês têm que lembrar que a gente vai usar o zigue-zague aqui. Então a gente não, eu vou comer um pedacinho desse aqui depois. Vamos lá. Aí a gente tem essa parte aqui. A gente pode até colocar com 90, ele não tá com interseção aqui não, perpendicular. Vamos colocar para ficar bonito. Ó, aí beleza. Aí eu coloquei aqui. É, A gente tem também que a partir dessa borda aqui, ó, o nosso círculo ele vai estar com o centro do círculo vai ser com a distância de 15. Então a gente já pode colocar aqui para usar o deslocamento, né, que é para fazer linhas paralelas, a gente clica lá, digita o tamanho que a gente quer, aperta o Enter e aqui eu vou colocar para cá esse negócio aqui e vou a partir do centro, eu vou colocar. Ele pede que é 10 para cada lado. Então vamos lá, a gente vai pegar 20 aqui para marcar esse centro aqui. Vai colocar 10 para cá e 10 para cá. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero pegar aquele centro que colocaram aqui, ó. E é com raio de 10. Então eu posso. É com diâmetro de 10. Então meu raio é 5. Vou fazer aqui. E vou fazer do outro lado também com a distância de 20, ó. Eu tô fazendo um por um aqui para ser mais detalhista, né, gente? Mas se vocês quiserem fazer só um ou outro, vocês podem e depois fazer o espelhamento, né? Igual eu fiz na última aula. Igual aqui, ó, você podia fazer tudo e depois copiar. Aí só pra. Aí vamos começar com a nossa aparação aqui do negócio. Ó, fizemos nossos oblongos. Aí a gente vai pegar aqui, ó, o. Deixa eu só fazer esses chifrinhos logo aqui. A gente sabe que ele vai ter 10 de largura, total vai ser 40 e no meio vai ser 15. Então, a nossa largura vai ser desses quadradinhos vai ser 40 menos 15 dá 25 dividido por 2 dá 12,5 para cada lado. Então eu já vou deletar aqui já, ó. Já vou excluir esse daqui também. E já vou fazer o meu 12,5 daqui para cá e daqui para cá. Beleza? Aqui são os meus chifrinhos do problema. Vou cortar aqui e vou deletar aqui. ESC. Vou deletar. Beleza? Aí aqui minha vista superior, aqui meu detalhamento e eu já vou usar o zigue-zague. Para usar o zigue-zague, que eu aprendi esses dias como usar, eu tenho só que achar aqui onde que foi que eu mexi. Ó, tá aqui, ó. Então o que que a gente faz? A gente faz um risco, um risco paralelo, né, perpendicular mesmo. Aí eles vão colocar, especificar o ponto de quebra. A gente coloca aqui, ó. Tá vendo? Eu achei isso muito chique. Mas eu nunca usei assim não, ó. Aí a gente vai quebrar. Pode colocar assim para subir, para esticar para cá, para subir aqui, esticar para cá. Lembrando que esse ponto aqui específico não precisa ser só um não, tá, gente? Você pode colocar um monte
de sinalzinho desse daqui. Lembrando que aqui no caso eu vou. Esse aqui ele vai ser com linha auxiliar, tá? O diferente da vista parcial, do corte parcial, que foi o outro caso que a gente usou, nesse caso aqui específico, a gente vai usar essa interrupção, ela vai ser com linha fina. Aí, ó, beleza? Faltou uns negocinhos, depois a gente volta pra cá. É, E outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês, deixa eu só conferir aqui no... Que me deu uma leve dúvida aqui, mas eu já coloquei aqui na parte que tem interrupção com zigue-zague, ele fica no limite do desenho. Então a gente vem aqui e faz essa limitação. Pra vocês verem como vai ficar, ó. Desativa. Ó, aí ele já ficou mais fino. Então eu já entendo que aqui ele já é uma quebra, ele não é um desenho inteiro, ó. Porque esse pedaço aqui ele é mais fino. Eu vou fazer a mesma coisa agora para vista lateral esquerda, que eu vou pegar aqui e vou representar. Só que eu também, como eu já estou fazendo isso aqui para facilitar, eu já vou colocar ela cortada aqui, ó, porque aí eu só mostro o chifrinho. Então eu venho aqui, vou usar o mesmo 30 que eu usei da outra vez, vou jogar para cá, vou desativar aqui porque eu não gosto, e já vou colocar o 12,5,0, vou abaixar 15, 0, menos 15, 15,0, 0,15, menos, não, 12,5,0, e depois eu vou descer o mesmo tanto aqui, que vai ser 30, né? 0, menos 30. Só para ficar retinho. Viu quando eu tentei fazer na mão, às vezes fica meio torto? Isso está sendo problema de alguns de vocês também. Aí a gente vê aqui, ó, ficou negócio, a gente vai vir aqui usar nosso Express Tool, vai colocar a nossa linha, só que vocês têm que colocar, ó, num pedaço aqui, vou colocar, apertei um botão errado, boa, nem sabia que isso existia, modo avião do computador, deixa eu desativar esse trem aqui, e dificuldade aí, agora foi. Vamos lá então, voltar aqui nesse trem. Aí, ó, fazemos. Ô, tristeza. Praticamente pode pegar em qualquer ponto aqui, coloca. Aí eu vou colocar interrompimento aqui. Deve ter um jeito mais legal de fazer isso, tá, gente? Eu tô fazendo assim porque eu descobri essa ferramenta esses dias. Antes, como vocês viram na sala, antes eu usava muito a linha sinoidal, que é no polilinha aqui, ó. Que aí você coloca polilinha, aí especifica um ponto inicial, aí coloca arco e vai fazendo a mão livre, assim, pro negócio ficar assim, ó. Pra ficar sinuosa, enfim, essa palavra aí, ó. Tá vendo? E aqui tá até errado, aqui tem que ser contínuo, né? Aqui eu colocaria essa não visível para usar auxiliar, linha auxiliar, beleza? Ó, aí ficaria aqui. Só que como eu quero usar a ferramenta que eu aprendi, a gente vai colocar ela aqui, ó. Vai colocar a linha auxiliar e vai aparar aqui. Não, Ctrl Z, ESC. Aqui e vai aparar aqui. E vamos cortar o que tem para baixo também. Beleza? Não se preocupe em mostrar os tracejados, que como a gente viu, a gente não precisa colocar isso na norma. Na vista auxiliar, falei errado, mas aqui a gente interrompeu, então a gente não precisa colocar, precisa mostrar, precisaria mostrar nessa daqui, né?
Aí vamos lá. O que que a gente vai fazer agora? Antes de passar para auxiliar, porque aí eu deixo só para trabalhar no auxiliar, eu já vou colocar o seguinte, eu já vou pegar e já vou usar o tracejado. Então vou vir aqui, ó, pegar, vou traçar esse tracking aqui e vou colocar aqui. Isso é aresta não visível. Então deveria ser tracejado, né? Será que está com escala muito grande? Ó, para isso a gente aperta o botão direito, propriedades, eu vou dar uma diminuída aqui para ver se melhora. Ah, tô doido, eu coloquei aresta visível. Quero aresta não visível, né? Ó, aí agora apareceu a aresta não visível. Outra coisa, aqui a gente tem também, excluir, aresta não visível. A gente tem também, ó, as arestas desse oblongo aqui. Então a gente precisa representar elas aqui. Aí, por algum motivo, essa escala ficou pequena. A gente vai mostrar aqui, colocar, sei lá, 0,5. Não, ficou ruim também. Vou colocar 0,2. Ficou melhor. Show? Aí, deixa eu ver se tá, deixa eu pensar se tá faltando alguma coisa. Aqui não tá. Aqui acho que não tá. A gente precisa só marcar os centros, né? Então a gente vem a anotação, marca de centro, marca essa daqui, marca essa daqui, aqui e aqui. Aí vamos colocar essa daqui como se fosse a nossa linha de centro e vamos mudar a escala dela. Colocar uma escala tipo 0,1. Não, ficou muito apertado. Não gostei não. Não tô nada isso aqui. Vamos pegar aqui, vamos mudar essa linha aqui para traçar ponto, igual eu fiz. E eu quero a escala, eu quero 0,3. Não, ficou ruim. 0,2. Deixa eu ver. Melhorzinho. Melhorzinho. Não sei se ficou 100% não. Mas ok. Aí, beleza. Ok. Aí a gente vai pegar aqui isso aqui e vai... Ó, tem que marcar esses centros aqui também. Então a gente continua aqui. Coloca... F8. Eu apertei F8 aqui para fazer ela perpendicular. Aí eu vou fazer essa daqui também. Eu vou pegar o mesmo padrão aqui de altura só para ficar bonitinho, tá, gente? Pronto. Que é para marcar o centro dos círculos do oblongo. Aí a gente coloca aquela mesma propriedade lá. Foi 0,3, se eu não me engano. Não, ficou ruim. Vou colocar 0,2. 0,2. Aí, 0,2 ficou melhor. Show? Aí agora que vem o pulo do nosso gato aqui desse negócio, que vai ser a gente representar esse pedacinho aqui como sendo a nossa vista auxiliar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é decidir a representação. Eu vou representar essa de baixo aqui, ó, aqui na frente. Então eu vou vir, vou colocar minha linha de chamada.
E a linha de chamada, ela precisa ser... Deixa eu desativar o F8, que eu esqueci de desativar aqui, né? Ah, droga, apertei o modo avião de novo. Não sei porque eles colocaram os F8 para baixo e tiraram o function dos negócios. Ó, vamos lá. Function F8, aí agora foi. Eu tô mexendo aqui com essa linha não visível. É pra gente mexer com a aresta auxiliar. A linha auxiliar agora. E a gente precisa fazer com ela perpendicular aqui. Como ali ela tava com 150, para você ter perpendicular 150, você tem que usar 60, eu acho. Vamos lá, fazer a conta. Isso mesmo. Muito que bem. Aí eu vou colocar aqui, ó, A. Aí eu vou voltar naquela limitação. Isso pode ficar assim, não tem problema, mas a gente pode fazer ela para ficar reta. Dessa vez eu vou deixar assim. Mas se a gente quisesse tirar esse segmento, a gente viria em propriedades, propriedades rápidas, e aqui nesse segmento a gente colocaria não. Beleza? Aí ficaria assim, ó. Só que como a gente... Como não faz diferença, eu vou deixar com. Beleza? Aí eu vou dar um Ctrl Z porque ela já estava alinhadinha já. Aí a gente vai para nossa missão de desenhar esse negócio aqui. Como que eu sugiro? E alguém me mandou um WhatsApp aqui. Deixa eu parar um pouquinho a gravação para ler. Era uma bobeira. Vamos lá, ó. A gente vai fazer o seguinte, gente. Para fazer o traço aqui, a gente vai pegar. Tem várias formas de fazer. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego dois pontos nessa linha aqui e sigo essa extremidade. Aí daqui, ó, eu posso vir e colocar com 30, entendeu? E continuar fazendo. Outra forma que a gente pode fazer também é fazer o desviar e colocar 30 aqui e jogar daqui para cá. Beleza? Se vocês forem ver, ó, como vocês conferem para ver se dá certo? Você vai fazer as duas coisas que eu fiz, ó, pegar aqui e jogar. Tá vendo que vai bater exatamente no finalzinho dessa ponta aqui? Significa que eu tô pegando esse plano paralelo aqui e tô representando ele perpendicularmente. Aí vamos lá então. Eu vou fazer um quadradão aqui. Tem várias formas de fazer. Eu quero fazer como se fosse um quadradão aqui de 60 com esses 60 graus, né? Que é o 120. Então eu vou colocar a largura, que é 40, menor que 120. E vou, ó, viu que o negócio que o negócio aqui saiu da linha da aresta visível? Aqui é a aresta visível, tá, gente? Aí vamos colocar aqui 40. Era mais fácil eu colocar logo, tipo, duas paralelas aqui e cortar essa daqui. Aí a gente vai pegar e vai fazer o círculo, ó, pelo nosso desenho. Tem muito tempo que eu não mostro o desenho aqui pra vocês, ó. Mas o nosso desenho aqui, tá vendo que ele tem esse círculo aqui. Pra eu não fazer, eu podia fazer esse círculo direto ali, pegar tipo assim, 30 aqui e tal, mas eu quero pegar aqui de baixo. Então eu vou pegar o centro aqui e vou fazer o meu problema, ó. Então eu vou pegar essa tangente e o meu raio vai ser 20. Não deu certo. Parabéns. Isso que dá querendo inventar moda. Vamos pegar o centro aqui, ó, e vamos marcar 20, pegar daqui pra cá e daqui pra cá. Agora tem que dar certo. Ó que lindo. E eu não sei por que mudou de novo para auxiliar aqui. Era para ficar em aresta visível. Ó, deletar aqui. Vou voltar para a aresta visível e agora vai ficar certinho. Vou vir aqui a parar, né? Essa parte aqui.
Vou aparar essa daqui. Agora, aqui nesse pedaço, ó, eu vou usar. Não faz isso, tá, gente? Quando vocês forem fazer o de vocês. Eu vou usar o sinuoso para ficar diferente. Mas só por causa disso mesmo, ó. Vem aqui, clica na primeira, coloca arco. E vocês podem fazer aqui assim, ó. E usar. Lembrando que aqui é mais fino, né? Colocar a linha auxiliar. Aí vocês vão apagar o que tá sobrando aqui, ó. Vocês escrevem aqui, ó, vista A no texto. Pode colocar aqui do jeito que for melhor para vocês e não vai atrapalhar a legenda, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vista A. Vou colocar um tamanho 4 aqui e vou salvar. Vou deixar aqui por enquanto, ó, mas já está representado a minha vista auxiliar e o meu outro. Agora eu vou fazer os detalhes que está faltando do meu desenho aqui. Volta para cá para essa tela. Tá gravando? Tá. Aí eu vou pegar aqui, ó, no centro. E minha linha de dentro, ela tem um ângulo de... Tem um diâmetro de 25. Então vai ser 12,5 o raio. 12,5. Certo? E o que que a gente vai fazer agora? Esse é um detalhe um pouco chato. A gente vai fazer a linha. Vamos fazer o centro aqui logo para facilitar pra gente, né? Só que esse centro ele também precisa ser alinhado, então a gente precisa girar ele. Precisa girar ele aqui, ó. Rotacionar. A gente vai pegar o centro como referência e vai rodar até ficar aqui, ó. Aí ele já fica com o tamanho certinho. A gente dá uma alongada aqui. Vamos colocar que é essa linha aqui. A gente vai mudar o tipo de linha, porque a gente quer que seja por camada. Mas ela não tá, né, numa dimensão que a gente quer. Eu não tô com a memória boa não, mas se vocês tiverem, vocês podem colocar. Acho que estava 0,2, né? Era 0,2 mesmo. Ó, para aparecer os traços e ponto aqui. Beleza? Tá tudo certinho aqui, tudo no meio. Para ver se tá no meio mesmo, a gente pode ver se os quadrantes do círculo tá no lugar certo. Ah, não, porque tá inclinado, o quadrante ficaria aqui. Então, beleza. Vocês podem colocar uma cota para ver, ó, se tá o... Cadê o ângulo? Esse ângulo com esse ângulo aqui tá 90 graus. Então tá certinho. Beleza? Aí agora a gente vai fazer esse cortezinho aqui, ó. E vocês vão entender por que que eu deixei para fazer por último. Porque isso aqui vai ser uma daquelas coisas que quando eu colocar na vista frontal, ela vai ficar um pouco ruim. Já vim aqui. Vou colocar um ângulo. Deixa eu pensar como eu vou fazer isso aqui. O ângulo ele vai ser de 45, pelo que estão pedindo aqui. O início ele já está com 150, então vai ser 195. Deixa eu pensar. 150 vai ser meu zero. Eu estou fazendo a conta porque eu tenho que deixar. Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero fazer. Eu vou colocar qualquer ângulo aqui. Eu vou colocar 290, que não tá certo, tá? Ó, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ó, esse ângulo com esse aqui, ele tem que ser 45, entendeu? Então eu estou fazendo uma conta para que isso aqui seja o 45 já. Inclusive, até esqueci o que eu coloquei aqui. Ó. Se eu tivesse lembrado, eu podia ter roubado com isso aqui. Agora me deu até vontade de roubar. Vou pegar aqui um aqui. Vou jogar um valor, tipo, ó, um ângulo. Vou colocar um ângulo
270. E vou colocar ele reto, ó. Aí daqui pra cá, eu sei que tem 60. Então eu preciso diminuir o 270 de 15 para esse aqui ficar 45. Então, olha que roubo maneiro. Então eu vou. É aquele negócio, a gente não precisa do. A gente não precisa apresentar o método, a gente precisa mostrar como que funciona. 270 menos 15 vai dar 255. Vou colocar isso aqui de qualquer tamanho, certo? E vou fazer aquela medição para ver se o meu roubo foi inteligente. Ó, o meu roubo foi muito inteligente. Entre essa e essa, deixa eu ver essa daqui com essa daqui, também 45. Ó que beleza. E aí a gente vai pegar o nosso paralelo, nosso deslocar, e vai deslocar 2,5 na nossa imagem. 2 para cá e 2 para cá. Deleto do meio, apara essas partes aqui, apara aqui, aqui e aqui também. E o nosso desenho ele ficou pronto, certo? Sem nenhum deslocamento. A gente viu exatamente a vista que tem aqui. Se a gente podia pegar essa setinha aqui, ó, e colocar a bunda dela aqui e jogando para cá com A também que vai dar certo. Porque essa vista aqui, ela é igual a essa vista aqui. Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar. Ó, aqui eu vou marcar essas coisas aqui na minha peça. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o risco aqui, ó. Ó, aqui tá esse risco dessa parte aqui, né? Então agora a gente vai fazer o risco dessa parte de cá, ó. Vocês podem fazer, tem várias formas de fazer. Eu vou fazer de um jeito mais roubado aqui, que vai ser movimentando, ó. Eu vou pegar a cópia e vou pegar, ó. Vou copiar essa linha aqui, eu vou copiar ela aqui, vou copiar ela aqui no final. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar ela aqui e vou fazer uma puxada aqui, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. Tem um monte de jeito de fazer isso, tá, gente? Isso foi o jeito que me caiu de fazer agora. Aí aqui e aqui vai ser o tracejado. E esse tracejado eu tô fazendo desse círculo aqui. Mas por que eu tava falando que era muito melhor fazer o ó, Ctrl Z. Fazer depois, porque isso aqui, ó, é uma informação importante também. Então eu posso fazer uma cópia desse negócio aqui e colocar, ó, copiado aqui. Eu vou colocar aqui, aqui, aqui atrás, ó, aqui, aqui. Deixa eu apagar essa daqui, porque tá me atrapalhando nesse momento. Ó, isso daqui já estão, que é o quadrante aqui. Aí a gente vai pegar essa parte da frente também aqui, ó. Então vamos lá, copiar, pegar Enter, né? Aí eu vou pegar daqui e vou jogar pra cá. Aí o que, que a gente vai fazer? Ó, para começar, essa daqui é uma aresta visível que a gente consegue ver pelo lado. Então a gente já vai deixar ela aqui, ó. Vai parar aqui e aqui. E essa aqui da frente, ela também é uma aresta visível. Então a gente tem que deixar ela aqui e aqui. Ó, lá na frente vai ficar um pedacinho que a gente tem que arrancar, tá? Se vocês fizerem de outro jeito, fazendo conta, vocês não precisam se preocupar com isso, não. É que hoje eu não tô querendo fazer conta na minha cabeça, não. Certo? E aqui, ó, o que que acontece? Essa parte aqui, a gente já vê que essa aresta aqui da ponta, que não tá exatamente aqui na ponta, deixa eu mover ela aqui, ó.
A gente já sabe que está com o mesmo ponto, a gente vai jogar ela aqui, certo? E essa aqui eu vou mover ela para cá. Ó, essa daqui de trás, ela não aparece, porque eu não conseguiria ver ela olhando aqui de lado, então a gente vai ter que ela é um tracejado. Aí aqui vai ser um tracejado. Então eu já vou vir aqui, ó, aresta não visível. E aqui, ela também vai ser um tracejado. Então eu vou aparar ela aqui, vou deletar essa daqui e essa daqui, e vou estender essa daqui. Vou pegar aqui, ó, estender e vou jogar. E ela vai ser, as duas vão ser arestas não visíveis, que são a linha tracejada. Aí vamos dar um zoom aqui, ó, para ver se o quadrante vai pegar alguma vez. Então essas três linhas aqui, elas são tracejadas. Eu vou mexer na escala dela para ela ficar boa. Eu não lembro qual que foi, mas eu tô colocando, vou colocar 0.3. Não, 0.3 ruim. 0.2. Ó, aí aqui a gente tem o nosso desenho. Beleza? Para contar esse desenho, a gente vai fazer aquele esqueminha de sempre. A gente pega, coloca aqui, ó, daqui para cá. Aí a gente vai mudar isso aqui para essa para aresta para linha auxiliar, porque cota é uma linha auxiliar. A gente vem aqui, ó, uso continuar e pode mostrar aqui como funciona esse negócio. Essa profundidade a gente vai cotar aqui, certo? Ó, mesmo problema de sempre. A gente sempre que vocês forem trabalhar com camada, gente, igual eu tô fazendo aqui, já muda a camada para antes de fazer as coisas. Vocês não precisarem fazer isso aqui igual eu tô fazendo, tá? Aí aqui, ó, eu já mudei, então quando a gente vai vir fazer a nossa cota aqui, ó, ela já vai vir de um jeito mais legal. Depois vocês configuram a distância, essas coisas todas, né? A gente já tem, ó, já configurou a altura, já configurou as larguras, não precisa colocar aqui. Uma coisa que eu quero falar com vocês que é importante é o seguinte: a gente não cota nada aqui, ó, nesse caso, para além, usando esse negócio aqui como limite. Se a gente for fazer uma cota, por exemplo, dessa largura aqui, a gente vai fazer essa cota nesse ponto aqui, ó. E por que a gente vai acabar fazendo isso? Para não ter o perigo precisa, tá vendo? Porque eu cortei esse pedaço, então essa cota aqui ela não diria nada. Então sempre que a gente tem esse pedaço assim, ó, sinuoso ou zigue-zague, sinuoso aqui zigue-zague, lembrando de sempre usar o mesmo, a gente evita cotar. Então essa altura mesmo a gente viria fazer essa cota aqui, para não fazer ela aqui desse lado, certo? Aí vocês vão cotando tudo. Essa parte de cota, vocês falaram que não tem muita dificuldade, então eu não vou me estender muito aqui, mas tipo, você vai colocar na cota do melhor jeito possível, né? De colocar aqui, coloca essas distâncias, ó. Lembrando que sempre que vai colocar a distância, usando o centro, a gente pega, prolonga um pouco a linha auxiliar, um pouco, tipo, bonito, né? Tipo, vai... Eita! Ó, igual aqui, se eu vou prolongar, eu pego essa daqui como base, para as duas ficarem na mesma altura, para não ficar um desenho feio. Aí eu venho, pego aqui, faço o alinhamento. Ó, 20. Vai contando tudo que vocês têm para cotar aqui, certo? Coloco o ângulo aqui, ó, que é importante. E isso é cotagem. Ó, jogar para cá. Massa, tudo linha auxiliar, depois vocês conferem para ver se tá tudo certinho. A gente vai vir para nossa parte de pressão. Eu vou usar a minha 3, porque minha 3 já está aqui pronta e eu vou usar. E a ideia é sempre vocês terem esse documento pronto, tá, gente? Do jeito que está aqui, já com o viewport, tudo certinho. Vou clicar duas vezes, ó, vim para o meu layout, cliquei duas vezes, vou escolher o meu tamanho. 1.1 para o meu desenho, acho que pode ser melhor. Vamos ver 2.1.
2.1 já não ficou tão bom assim. Se eu diminuísse aqui, ó, chegasse isso mais perto, ele ficaria bom. Vamos fazer. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou chegar isso aqui mais para perto um pouquinho. Vou mover, né? Vou mover isso aqui para colocar 10. Aí vai ficar com 20 de negócio. E eu vou mover isso aqui também. Lembrar de sempre deixar meio perto, tá, gente? Do mesmo tamanho. Igual eu fiz daquela vez. Então a gente vai mover. Pior que agora eu já mexi tudo aqui já. Aperta um S aqui pra garantir que não desalinhou. Porque se desalinhar, vocês perdem ponto, né? Então vamos aqui, ó, mover. Vamos selecionar tudo aqui. Dar um Enter. Eu vou escolher esse ponto aqui. Aí agora não deu problema não. E vou mover 10 para cima. Aí ficou mais ou menos parecido, ó. Agora vamos colocar 2 para um. Ficou quase bom. A vista auxiliar ainda ficou meio longe. Vamos tentar chegar lá para perto. Mover, vamos pegar ela aqui, ó, e vamos mover nessa direção aqui, ó. Pegar aqui. Aí, vamos mover até 40. Ficou bem perto, né? Não curti muito não, mas vamos deixar. Porque eu quero que isso aqui fique bonito. Vou jogar isso pra cá. Se a gente fosse colocar as cotas aqui, a gente já sabe que não ia dar, né? Porque mesmo mudando não ficou bom não, tá? Vamos usar um para um mesmo, então. Deixa eu só voltar os negócios pro jeito que tava aqui, porque tava mais bonito. Tava mais distantezinho. Aí, bora colocar um para um mesmo que tá mais top. Triste, né? Um para um acho que cabia até na 4, ó. Vou colocar um para um aqui. Aí, ó, não precisava nem gastar dinheiro com impressão. Porque na escola imprime a 4. Ó, coloco cadeadinho. Não vou imprimir mais em A3, decidi que eu vou imprimir em A4 agora, ó. Tá aqui, beleza? Eu vou copiar a minha legenda da A3, eu acho que tá completa, ó. Tá mais cheia. Vou pegar minha legenda aqui e vou fazer o seguinte. Vou copiar isso, isso, isso e isso, que é meu preenchimento. Vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui. E deixa eu ver onde que eles pegaram de referência. Acho que foi aqui, hein? Ficou feio isso. Vou ver, vou pegar esse pontinho aqui. Ah, viu como a preguiça não vale a pena, gente? Triste. Mas eu ainda quero ser preguiçoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse bagulho aqui. Ó, vou deletar isso aqui tudo. Não façam isso, hein? Vocês têm que ser menos preguiçoso do que eu. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Aí, ó, já tá um para um. Vamos conferir aqui, ó. Eu coloquei o cadeadinho, conferi a legenda. Ó, só de olhar aqui eu já vi que essa aqui tá errado, ó. Essa linha tá errada, então não sei por que ela estava aqui, mas é a aresta visível. Vamos dar uma conferida nas escalas. Bananã, bananã, tracejado, tracejado, tracejado. Isso aqui é difícil mesmo, tá, gente? Esse pedacinho aqui, ó.
O desenho que eu vou passar para vocês ela é mais fácil, então não precisa ficar tão preocupado com isso não. E abemos uma coisa, um negócio quase pronto. A gente pode preencher o título, a data, essas coisas assim. Ctrl P. Aí vai aparecer aqui, ó. Se a gente quer plotar todas essas aulas de layout ou só uma. Continuar plotando só uma página. Beleza? DWG, isso aqui sempre um para um aqui nesse caso. 0 para 0, pananã, pananã, pananã. Ok. Beleza? Salvar. E a gente vai ter o nosso desenho aqui, ó, que apareceu. Deixa eu jogar para cá. Olha que belo. Isso aqui era o trabalho que eu passava pro pessoal quando eu dava aula de AutoCAD, só AutoCAD em concomitante. Eu passava esse tipo de trabalho aqui, ó. Fácil, easy. Aí aqui a gente tá. Claro que o pessoal teve um tempinho para fazer, ó. Vocês podem dar uma conferida geral quando vocês imprimem para ver se saiu alguma coisa errada, para ver se tem alguma linha duplicada, porque às vezes acontece de ter. Mas nesse caso aqui aparentemente não tem, tá tudo certinho. Vocês podem me entregar isso aqui e esse DWG. Isso foi tão difícil de fazer que eu vou até salvar como. Porque eu vou guardar isso aqui no meu computador para um dia eu dar esse negócio e mandar o pessoal fazer a perspectiva. Pode ser vocês, inclusive, no futuro. Deixa eu jogar aqui, ó. Desenho. Desenho 2023. Eu vou colocar aqui como atividade, ó. E vou preencher aqui como atividade vistas auxiliares. Beleza? Eu vou passar a atividade para vocês sobre vistas auxiliares para vocês treinarem, gente. E cada grupo vai fazer de um jeito, então eu vou passar as regras lá no AVA para vocês, tá bom? E pessoal, embora tenha esse caso aqui das vistas essenciais, das vistas auxiliares, tem alguns casos específicos que a norma prevê também, onde a gente não precisa fazer essa terceira vista. A terceira, no caso, essa vista auxiliar, porque pode ser, tipo, só a vista frontal e uma vista auxiliar. Então, tipo assim, alguns casos a gente vê que não precisa de fazer essa vista auxiliar, que no caso é o que a gente chama de vista com rotação. Basicamente é o seguinte, algumas figuras como essas daqui, ó, essa, a gente pode definir um giro, um eixo que faz o giro de uma peça, que a gente faça uma rotação. Igual nesse caso aqui, ó, o centro desse cubo aqui, ele pode ser definido como um centro de rotação. Então, nesses casos específicos, para não ter essa distorção que a gente teria e que faria, se necessário, no caso, fazer uma vista auxiliar, a gente pode usar o que a gente chama de vista com rotação, que é pegar essa imagem, tipo, do jeito que a gente tá aqui, marcar que a gente vai fazer uma rotação nela, e na vista superior, em vez de representar com um. Acho que nem precisa, tipo, vocês nem precisam colocar esse pedaço aqui se vocês não quiserem, né? Tipo, pode ver que o Ney até colocou traço dois pontos aqui. É meio raro a gente precisar fazer esse tipo de desenho, né? Se vocês precisarem, vocês podem dar uma olhada mais na norma, mas vocês podem colocar só que foi feita essa rotação. Vocês podem representar esse giro aqui, entendeu? Porque se vocês forem pegar a ferro e fogo, a vista superior ela ficaria assim, ó. Só que usando a rotação, a gente consegue representar sem nenhuma distorção e ainda assim representa todos os detalhes. O tamanho do cubo aqui não mudou em nada, a única coisa que mudou foi que a gente representou esse negócio com esse pedaço aqui rodado e esse pedaço aqui fixo. Então a gente pode fazer isso com vários casos, ó. Igual nesse caso aqui, onde a nervura ela deixaria a minha vista frontal meio feia, eu posso pegar, fazer a rotação, desde que eu represente, que tem esses eixos aqui, né, que ele vai rodar, tipo, a partir desse ponto aqui eu consigo rodar esse eixo, eu venho e apresento a nervura. Ó, a mesma coisa aqui do primeiro, né? E essa rotação, no caso, esse rebatimento, ele pode servir quando a gente tem braços ímpar
nas polias. Igual nesse caso aqui, a gente tem três braços. Se a gente fizesse esse corte e fosse representar ele fidedignamente, do jeito que seria esse corte mesmo feito aqui, ó, eu teria que representar esse negócio meio que encurtado aqui, seria difícil fazer esse desenho. Então eu posso vir fazer o corte, representar a partir de um ponto de rotação, de um eixo de rotação, representar esses braços, né, o meio do braço com a linha traço ponto, e aí na hora que eu for representar, eu só apresento aqui direto como se fosse um braço teórico aqui, como se eu tivesse feito esse rebatimento aqui no meu desenho. Então a gente tem dois casos aqui que. Esse material que eu mostrei por último agora também é do professor Ney, tá, gente? E por último, não menos importante, para vocês não achar que a minha aula vai ficar curta, só porque é na internet, a gente tem o caso específico de algumas vistas que elas são especiais. Ó, Ney Francisco de Francisco Camelo. Ou de Fraga, não sei. F de F. Por quê? Alguns casos a gente não tem a quantidade de vista, as três vistas que a gente tem, ela vai ter muita sobreposição e vai atrapalhar a gente a entender. Igual aqui nesse caso que a gente tem como se fosse uma entradinha aqui de um torno, um barramento, alguma coisa assim. De um lado a gente tem um cubo liso e do outro lado a gente tem um cubo com dois rasgos. Se a gente fosse representar essa imagem do jeito que ela tá, ó, eu teria um problema de entendimento. Porque aqui na frente eu vejo muito bem que existe os dois rasgos e aqui eu vejo que tem um furo. Então eu ficaria com a imagem da vista lateral esquerda muito sem sentido. Então quando isso acontece, eu posso fazer uma vista fora de posição. Eu represento a minha frontal na lateral esquerda, e nesse caso é um caso que eu preciso representar aqui pelo A, tá, gente? Porque se vocês não colocarem o A e o B aqui, vai dar a entender que vocês estão pegando a lateral normal, tipo a lateral esquerda normal. Só que a lateral esquerda normal seria vista daqui, ó. Então a gente tem que fazer essa vista especial puxando essa lateral daqui, e a gente vai apresentar essa lateral direita aqui desse lado aqui. Então a gente coloca a vista de A e vista de B. Então A e B seriam nossos observadores. E tem um monte de casos, ó, aqui com um corte na vista frontal, a gente pode colocar. Ó, esse caso aqui também seria um caso difícil de entender, então a gente pode usar vistas especiais para representar isso. E essa vista especial ela nem precisa tá na posição certinha, tá, gente? Igual aqui, ó, a minha frontal tá aqui, a minha lateral esquerda tá aqui, ele vem e coloca a vista especial mais na frente. Então, embora a gente sempre tente manter, tipo, a setinha tá para cá, eu vou representar para cá. Eu posso, se eu não conseguir fazer isso aqui bonitinho desse jeito, eu posso pegar essa aqui, jogar essa vista um pouco aqui para baixo, ó, para conseguir trabalhar com escala melhor. Então, ó, aqui no caso de um eixo, né? De um lado você tem uma fenda aqui, do outro você tem como se fosse um rasgo de chaveta, um negócio aqui. Você vem e representa aqui as setinhas, ó. Esse é um caso desse que eu falei. O observador mostra aqui, ele mostra a setinha para cá e representa aqui, ó, longe dessa posição da setinha, no caso, mostra atrás da setinha. Ó, aqui mostrando seções, né? Seções a gente já tinha visto, mas não deixa de ser uma forma. E aqui, ó, é interessante também, isso aqui a gente usa muito, tá? De mostrar um rasgo de chaveta. Mais pra frente vocês vão ver o que é chaveta com o professor Valber, né? É um pedaço de metal que a gente coloca aqui para travar. Tipo, pensa que eu vou colocar um cubo aqui em volta. Vou encaixar esse eixo aqui em algum lugar. Esse lugar que eu vou encaixar, que a gente chama de cubo, ele vai ter um furo, um rasgo parecido com esse. Eu coloco uma chaveta que tem esse formato aqui mais ou menos, ó, aqui dentro, e ele evita que isso aqui gire em relação ao cubo. Os dois vão girar junto. Para representar um rasgo de chaveta igual esse daqui, ó, o formato, a gente pode usar esse caso aqui, ó. A gente puxa dos dois centros, estende com a linha traço e ponto, igual a gente faz para mostrar a seção, e vem aqui e mostra o rasgo de chaveta. Então a gente muda a localização. Outro caso especial também de vistas é quando a gente usa só meia vista para representar o desenho, que é aquele caso onde a vista é simétrica. Então a gente vem e faz o quê? Ó? A gente mostra a linha de simetria
E como a gente não vai mostrar o outro lado, a gente usa esses dois tracinhos aqui, que é como se fosse assim, semelhante. A gente usa isso até quando a gente vai escrever. Tipo assim, escrever, tipo, vou na padaria comprar pão integral e o outro vai ser pão careca. Aí eu coloco pão integral e embaixo eu coloco dois tracinhos, careca na frente. Esses pontinhos significa que é igual, no caso, que é mais fácil de falar com vocês, né? Por causa da matemática. Mas significa o seguinte, que eu representei só a metade, a outra metade eu decidi não representar. É... Que a gente tem a parte de um quarto de vista, que também pode ser feito, ó, mas aí eu tenho que representar os iguais nos dois eixos que eu estou repetindo. E é isso, galera. A aula de hoje. A gente vai retomar essas dúvidas em sala, né? Esses dois últimos casos não tem nada especial. Então, por isso que eu só fiz o desenho da vista auxiliar, que é um pouquinho diferente, que a gente tem que ficar puxando as linhas auxiliares aqui para fazer esse negócio perpendicular. Eu vou passar um exercício, como eu tinha falado, valendo para a presença de vocês, né? E para o pessoal do integrado valendo como presença de sábado. E é isso. Guarda as dúvidas que vocês tiverem, no caso, para me mandar. Vocês podem me mandar por e-mail também, se vocês tiverem mais urgência, né? A gente vai recuperar esse conteúdo na quarta e na quinta da semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.